Glória a Deus. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos em um culto designado culto de oração, a qual nós estamos em uma capacitação ministerial. E não existe capacitação de ministério se não tivermos a ajuda do Santo e Meigo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo não estiver conosco, não existe nenhum tipo de capacitação, nós não fazemos absolutamente nada, porque quem faz todas as coisas, quem opera é Ele, e somente por Ele nós podemos nos capacitar e fazermos prodígios, milagres, maravilhas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quem opera é Ele e a glória é dele. Do jeito que você está, ore assim ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos o Teu Espírito Santo. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Espírito Santo vem nos capacitar. Espírito Santo de Deus vem nos encher. Espírito Santo passeia no nosso meio. Não apenas passeia, mas nos enche. Nos enche. Nos enche. Nos enche. Até transbordarmos de Ti. Espírito Santo, nós queremos andar no sobrenatural. Nós queremos mergulhar no oceano do Espírito. Ah, Espírito Santo, faz maravilhas no nosso meio. Enquanto nós estamos, ó Deus, ministrando a Tua palavra, usa, Senhor, a cada um. Faz o que nós não podemos fazer. Ó Espírito Santo, eu te entrego em Tuas mãos as nossas vidas. Fala conosco, opera no meio de nós, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. O Evangelho é qual escreveu João. Amém. Pode aplaudir a Jesus. O Evangelho é qual escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 22. Evangelho é qual escreveu João, capítulo 20, versículo de número 22. E Atos, capítulo 1, versículo de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim, João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5 nos diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois disto. Aleluia, glórias a Deus. Só até aqui podeis se assentar os irmãos. O estudo de hoje é baseado no estudo de Billy Graham, esse homem que já dorme no Senhor, foi um dos maiores evangelistas do seu tempo, o maior evangelista do século 20, do século passado. Ganhou muitas almas para Cristo Jesus, e o segredo de tudo isso é, sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo de Deus. Levantou-se muitos homens em todas as épocas, homens que fizeram a diferença. Por quê, pastor? Porque eram cheios do Espírito Santo. Hoje em dia nós procuramos muito como ser cheio do Espírito Santo, mas aqueles homens simplesmente eram cheios do Espírito Santo. E por quê? Porque eles buscavam, porque eles se enchiam. E nós também devemos buscar termos intimidade cada vez mais com o Senhor, através da oração, através do clamor, através da intercessão, através da leitura, através do jejum. Nós devemos buscar incessantemente. Uma das suas frases foi: eu tenho certeza que não é opcional ficar cheio do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo não é opcional. Eu não sei se eu quero, amanhã, talvez depois.
ficar cheio do Espírito Santo hoje é uma necessidade de cada um dos cristãos. Eu acho interessante como nos traz aqui no prefácio, na introdução desse livro, ele vem dizendo que havia um velho conto indígena, e conta que um índio desceu das montanhas e chegou de frente ao mar. Ele viu toda aquela imensidão azul, tanto para a direita como para a esquerda. Os seus olhos, até onde os seus olhos alcançavam, ele conseguia enxergar o mar, que ia muito além da sua visão, muito além da sua visão. E ele, perplexo, pasmado com aquilo que ele estava vendo, ele pediu um recipiente, ele pediu um balde aos moradores daquela região, e os moradores cederam. Ele pegou um balde de água, ele tirou, entrou um pouco no oceano, e quanto mais ele entrava, mais ele ia descendo, e ali ele tira um balde e ele sai. E as pessoas, por curiosidade, perguntaram a ele: para onde você vai levando esse balde com água? E ele disse: eu quero que o meu povo, eu quero levar esse balde cheio de água, para que eles possam ver como o oceano, como o mar se parece. Olha só a mentalidade: eu vou tirar um balde de água do mar e vou levar para o meu povo, para que eles possam ver como é o oceano. Irmãos, tentar falar sobre o Espírito Santo é tentar pôr o mar, o oceano, em um balde. A nossa mente é limitada diante de um Deus tão ilimitado. É por isso que Ele é a fonte de água que jorra para toda a vida. Ele é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo é esta fonte inesgotável, a qual se Deus derramasse um pouco apenas da sua unção sobre as nossas vidas, muitos ficariam parados, muitos da qual fossem arrebatados, da qual fossem cheios do Espírito Santo, teria que orar a Deus para que Deus retirasse um pouco daquela unção para poder ficar em pé novamente. Porque o homem, meus amados irmãos, ele é totalmente limitado, mas Deus, ele é ilimitado. O seu poder não tem fim, não tem. Se hoje você se encher do Espírito Santo, Deus tem muito mais para poder fazer. Ele pode nos fazer transbordar do seu santo e meigo Espírito Santo, da sua unção. Aleluia. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre os homens e os dotava e os capacitava, alguns com a força extraordinária. Estou falando de Sansão, Juízes 16. O Espírito Santo vinha sobre ele, aquele homem nazireu de Deus, e ele tinha uma força descomunal, ele tinha uma força exuberante, ele tinha uma força extraordinária, além do que muitos homens reunidos. Ele conseguia vencer 1000 homens com a queixada de jumento. Ele conseguia colocar portão sobre os seus ombros e levar. Irmãos, quem fazia aquilo era o Espírito Santo. Moisés, quando descia do monte, depois de intimidade com Deus, ele tinha que colocar um véu, porque o seu rosto ele brilhava, ele resplandecia. O que era aquilo? A unção de Deus, o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. E muitos homens de Deus foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Mas ele vinha e ele voltava.
Hoje, na nova aliança, o Senhor Jesus, quando morre, ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias com provas infalíveis diante de todas as pessoas, como fala Lucas em Atos dos Apóstolos. Antes dele subir ao Pai, ele aparece aos discípulos, não apenas uma vez, mas várias vezes. Judas duvida da primeira vez. Eu não acredito, eu só acredito que ele ressuscitou quando eu colocar a minha mão lá nas marcas dos furos, quando eu ver. Por isso que muitas vezes nós falamos, né, rapaz, você está igual Tomé, crê, né? Você só crê se você vê, você presenciar. E o Senhor Jesus, irmão, certa ocasião em que os discípulos estavam reunidos, Jesus passa pelo meio das paredes e chega na presença dos discípulos. E ali naquele momento Jesus ele diz: recebam o Espírito Santo. O homem e a mulher, ele precisa receber do Espírito Santo. Muitos perguntam: quem é o Espírito Santo? Ele é o próprio Deus. Ele é Deus. E Jesus, ele é Deus. E Deus, ele é Deus. Nós não somos politeístas. Nós não acreditamos em três deuses. Existe apenas um único e verdadeiro Deus. Um apenas. Aleluia. Mas há uma tricotomia: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu acho interessante um exemplo em que ele dá. Uma certa vez, um filho pergunta para o pai: se Deus é Deus e Jesus é Deus, como é que Jesus é o Pai e ao mesmo tempo o Espírito? Porque cria muitas vezes esta confusão. A nossa mente é limitada, ela não é ilimitada. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor, pois assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor, muito maiores e melhores do que o nosso. A nossa mente, se estivermos pensando na forma carnal, não vamos agradar a Deus. É por isso que a palavra do Senhor nos instrui a termos a mente de Cristo, a pensarmos como Cristo e a exercitarmos algo chamado fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Devemos crer, devemos acreditar todas as coisas que a palavra de Deus ela nos fala, todas as formas que a palavra de Deus ela nos ensina. Como pode Jacó negociar com o seu sogro Labão, dizendo: olha, eu vou querer, agora o meu salário vai ser das ovelhas que não tenha listra nenhuma. Labão, esse homem é doido. Eu não tenho ovelhas listradas. Eu não tenho ovelhas listradas. Como é que ele quer fazer esse acordo? Está feito. E como é que ele vai produzir? Primeira, fé, crer. E ele faz coisas através da fé que Deus coloca na sua mente. E começa a nascer apenas ovelhas dos animais listrados. Labão, quando olha aquilo, para, está errado. Como é que pode? Não tinha condição, não tinha jeito, então tudo bem. As que não nascerem malhado, que não nascerem listrado, irmão, tudo que ele fazia dava certo. Isso é trazer o sobrenatural para a nossa vida real. Nós devemos ativar o poder espetacular da fé. Devemos viver uma vida no Espírito. Devemos começar a viver essa vida no Espírito. Obrigado, meus irmãos. Para isso é necessário crermos no poder de Deus. E aquele pai responde ao filho. Eles estavam no carro, e ele liga o carro funciona, e ele diz: olha,
Quantas baterias tem esse carro? Apenas uma. Mas a mesma bateria, ela liga o carro, ela acende os faróis e ela também consegue aqui buzinar. Como é que uma única coisa consegue mover todo esse carro? Né? Então tudo isso, irmãos, ele traria como exemplo para ali o seu filho. Explicar a Trindade, explicar seria tentar realmente tirar um balde de um oceano e mostrar o que é o Espírito Santo de Deus. Estaríamos falando aqui dia após dia e não iríamos conseguir falar ou tentarmos explicar quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Cada um de nós devemos ter a nossa experiência com Deus. Cada um de nós devemos ter a nossa intimidade com Deus. Eu chegar para o meu irmão e dizer: olha, Deus é assim, assim, assim. Quando você sente é assim, assim, assim. Você tem que ter a sua intimidade. Você tem que ter a sua comunhão. Você tem que ter essa experiência com o Espírito Santo. Falar de capacitação ministerial é falar que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Então você, eu, nós temos que sentirmos, temos que experimentarmos. Observe. Quero ler para os irmãos. Frequentemente pessoas me perguntam: como posso ficar cheio do Espírito Santo? Nós recebemos a ordem de ficarmos cheios. E essa ordem vem de quem? É do pastor? É do presbítero? Quem é que diz? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam cheios do Espírito Santo. E nós também repetimos a palavra e dizemos: sejam cheios do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Quando nós não somos cheios do Espírito Santo, há um vazio. Quando se há um vazio, existe aí a incredulidade, a falta de fé, a falta de amor, porque não conseguimos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Outra pergunta: como a presença e o poder do Espírito Santo podem se tornar reais em nossa vida? Esse é o ponto-chave do problema. Observe, tudo o que eu disse até aqui, ficar cheio do Espírito Santo, será somente um artigo interessante em relação direta com a nossa vida, se não fizermos nós mesmos a experiência de ficarmos cheios do Espírito Santo. Ou seja, cada um de nós devemos ter essa experiência de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É interessante em que nenhum lugar da Bíblia nos dá uma fórmula clara e concisa de como ficar cheio do Espírito Santo. Ou seja, de Gênesis do Apocalipse, se você for analisar, não vai ter nenhuma passagem que vai dizer: olha, você tem que ficar 3 horas de joelho, depois 3 horas em pé, depois 3 horas deitado, para você receber. Ou então, como eu já vi pessoas: como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? É só dar glória a Deus. É só subir no monte, é só descer o vale. A Bíblia, ela não faz essas menções. Ela não te diz realmente uma fórmula. Não existe fórmula mágica para ser cheios do Espírito Santo. Simplesmente a Bíblia nos manda, a palavra de Deus nos manda: sedes cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, Deus, não existe uma pessoa mais interessada de nos encher com o Espírito Santo que o próprio Deus. O Espírito Santo, ele quer nos encher. Isso é óbvio. Aonde há 2 ou 3 reunidos, meu nome lá eu se faço presente. Então Deus está no nosso meio. Então, como ser cheios? Basta buscarmos, basta pedirmos, clamarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, eu creio
que isto é assim porque a maioria dos crentes do primeiro século não precisava que alguém lhes dissesse isso. Ninguém precisava chegar lá para ele e ficar falando: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eles eram cheios do Espírito Santo e passavam para outras pessoas. Recebam o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. E aí muitos passavam a orar, a buscar. Eles simplesmente esperaram a promessa do Espírito Santo. Como? Buscando incessantemente. Todos os dias estavam lá, todos os dias estavam buscando a Deus. Ele sabia que a vida normal do cristão, aleluia. Qual é a vida normal do cristão? Irmãos, a vida normal do cristão não é a mesma vida normal do ímpio. A vida normal do ímpio é uma, a vida normal do cristão é outra. A vida normal dos que servem a Deus é uma vida cheia de Deus, é uma vida em que se passa no sobrenatural de Deus. A vida do cristão é uma vida cheia do Espírito, e ele não é guiado mais por ele mesmo, mas ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a não mais fazer a vontade dele, mas a fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa de um obreiro, primeira coisa, saber que ele já não vive mais ele, mas é Cristo que vive sobre a vida dele. É o Espírito que vai guiar ele, é o Espírito que vai direcionar ele, é o Espírito que vai conduzir ele, aleluia. Que não vive segundo a carne, pois antes vivíamos segundo o que desce no nosso coração, na nossa mente. Vou fazer isso, e fazia. Hoje em dia, muitas coisas vêm na nossa mente, o desejo vem no coração, dizendo: faça isso, faça aquilo. Aí o que nós devemos fazer? Não, eu não posso fazer isso. Ainda que minha carne queira, eu tenho que renunciar a mim mesmo, porque ainda existe uma cruz. Mas isso eu só vou conseguir se eu tiver o auxílio, a ajuda, a força do Espírito Santo. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, realmente eu vou estar propício a cair, eu vou estar propício a pecar, eu vou estar propício a fazer o que não era para fazer. Mas se o Espírito Santo estiver sobre minha vida, estiver me direcionando, ele vai dizer ardentemente no meu coração: saia daí, não entre, não vá, não fale. E aí nós vamos obedecer ou não. O fato de nós estarmos tão confusos sobre esse assunto nos dias de hoje é uma prova triste do baixo nível de espiritualidade na nossa vida. Quando o cristão ele pergunta: eu quero saber como ser cheio, eu quero saber, é porque realmente falta-lhe o que? Buscar. Hoje em dia é mais fácil, pedimos oração uns aos outros: irmã, ora por mim. E lá na casa da irmã: irmã, eu estou precisando de oração. Quem não precisa de oração? Todos nós precisamos, isso é óbvio. Mas o que eu estou enfatizando aqui é que nós devemos buscar por nós mesmos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós temos acesso direto ao trono do Altíssimo. Portanto, chegai com confiança ao trono da graça, diz Hebreus, aleluia, se não me engano 4:11. Chegai, pois, com confiança ao trono da graça. Então, meus amados irmãos, nós devemos buscar-nos por nós mesmos. Você deve buscar por você, você deve buscar pela sua casa, você deve buscar pela sua família, você deve buscar pela sua igreja. E o outro irmão,
da mesma forma, se cada um fizer dessa forma, um vai estar orando uns pelos outros, sem sombra de dúvidas. Apesar de a Bíblia não dizer muita coisa sobre esse assunto, quando tornamos o Novo Testamento como um todo, sobrarão poucas dúvidas em nossa mente sobre o que significa ter uma vida cheia do Espírito, ou como ela pode se tornar real em nós. Eu creio que o ensino no Novo Testamento sobre como ficar cheio do Espírito Santo pode ser resumido em 3 expressões. Olha só o que Billy Graham ele dizia: ser cheio do Espírito Santo, para ele, pode ser resumido em 3 expressões. Primeiro, compreensão. A primeira é compreensão. Segunda, submissão. Terceiro, andar pela fé. Qual é a primeira? Segunda. E a terceira? Glória a Deus. A primeira verdade que precisamos compreender é que Deus nos deu o seu Espírito Santo. Ele já nos deu o Espírito Santo. Quando o crente é convencido pelo Espírito Santo do juízo, do pecado e da justiça, o Espírito Santo já está trabalhando nele. Porque quem convence o homem não é outro homem. O homem simplesmente ele lança a semente ou rega. Lembra de Paulo? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos a nossa parte, nós somos instrumentos do Espírito Santo. Quando nós estamos trabalhando para Deus, o Espírito Santo também está nos usando. Enquanto Ele nos usa, Ele trabalha no coração da outra pessoa. Então Ele vai trabalhando na outra pessoa, e a pessoa, quando ela convence, ela escuta a verdade, ela conhece a verdade, compreensão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquela verdade que é Jesus, liberta ele, liberta ela, e ela vem para Cristo. Naquele momento, ela recebe o Espírito Santo. Receber o Espírito não é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito. Você recebe o Espírito na hora que você vem para Deus, na hora que você passa a ter essa compreensão, na hora que você busca o Senhor. O Espírito Santo ele já vem. E aonde é que ele vai ficar? Ele fica em nós. Ele fica em nós. Mas o Espírito Santo ele é uma pessoa. E ele, como uma pessoa, ele tem sentimento. E ele tem ciúme de nós. E muitas vezes nós, com as nossas ações, com as nossas práticas, com as nossas atitudes, é que expulsamos ou simplesmente nos enchemos de outras coisas, e isso faz com que o Espírito Santo se afaste de nós. Ele é uma pessoa da Trindade. Então muitas vezes nós entristecemos o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo ele é sensível, e a Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito. Não entristeçais. Como é que eu posso entristecer o Espírito? Desobedecendo, quando eu dou lugar à carne, quando eu não faço a vontade de Deus, maltratando seu irmão e muitas outras coisas. Eu acabo entristecendo o Espírito Santo. Mas eu também posso alegrar o Espírito Santo quando eu começo a fazer as coisas de Deus, do agrado de Deus. Então, meus amados irmãos, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Deus, Ele nos deu o Espírito Santo, e Ele mora em nós, em vaso de barro. Em vaso de barro há um tesouro dentro de nós, chama-se Espírito Santo de Deus.
Se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o Espírito de Deus habita em mim. Isso é, se eu realmente aceitei a Jesus, se eu realmente entreguei a minha vida a Jesus. Quem é que vai saber? Deus. Deus é quem sabe. Aleluia. O Espírito de Deus habita em mim. Lembre-se, eu não preciso necessariamente sentir a sua presença, mas isto não quer dizer que Ele não esteja ausente. Aleluia. Precisamos compreender que sua presença é um fato. A presença dele é real. O Espírito Santo está aqui porque todo mundo está aqui. Depois que eu estiver sozinho, eu vou fazer qualquer coisa que ele não vai ver. Engana-se. Porque o Espírito Santo, ele continua nas nossas vidas quando termina um culto, antes de começar o culto, quando nós vamos para casa, quando você vai dormir, quando você vai deitar, quando você vai dormir, quando você vai tomar banho, quando você vai se arrumar. O Espírito Santo, você vai tomar banho, então eu vou sair para você. O Espírito Santo continua. Eu já vi relatos de pessoas serem batizadas no Espírito Santo tomando banho. Eu já vi relatos de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo dentro de ônibus. Eu já vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo ao sair da água do batismo. Teve vários relatos, vários, ouvindo um louvor no culto. O Espírito Santo, ele não está limitado. Então pode sim, irmãos, mas isso nós devemos realmente buscarmos, termos essa intimidade. Deus prometeu que o Espírito viveria em todos os que pertencem a Cristo, e Deus não pode mentir. Nós aceitamos este fato pela fé. Se Deus, ele disse que daria o seu Espírito a quem estivesse nele, nós devemos crer. Quando o crente ele vem, quando uma pessoa ela crê, aleluia, e vem, ela recebe o Espírito. E o que ela precisa mais? Ela precisa ser revestida do Espírito. Aleluia. Muitos cristãos ele dizem que é como se fosse uma roupagem especial, né? Efésios capítulo 6 também fala da armadura espiritual. Mas o batismo com o Espírito Santo para muitos cristãos é como se fosse uma capacitação a mais, é um revestimento que vem acompanhado com um dom do Espírito Santo. Línguas, interpretação, variação, discernimento, visão, revelação, enfim. Olha só, também devemos compreender que Deus ordena que nós fiquemos cheios do Espírito. Isso significa que é a sua vontade que você fique cheio, e recusar-se a ser cheio é agir contra a vontade de Deus. Eu já aceitei a Jesus, eu não quero mais ser cheio do Espírito Santo, não. Quando eu digo que não quero ser cheio do Espírito Santo, eu estou renunciando àquilo que Deus tem para mim. Se eu estou renunciando o que Deus tem para mim, eu estou dizendo não à sua vontade. Se eu estou dizendo não à vontade do Pai, o que eu estou querendo diante de Deus? Tem pessoas que têm chamado de Deus, tem chamado, e com o seu chamado, o que muitas pessoas fazem? Enterram. Preciso dizer alguma coisa, o que acontece com aqueles que enterram o chamado que Deus tem? O Senhor, ele vai prestar contas. Vai chegar o dia da prestação de contas. E quando o dia chegar, muitos ainda vão dizer: mestre, eu sei que tu és uma pessoa terrível, injusta,
Porque como é que o Senhor vai plantar onde é que não vai semear? Como é que o Senhor vai capacitar uma pessoa? Eu que não sei fazer nada, eu que não sabia de nada. O que o Senhor vai dizer? São duras as palavras que o Senhor vai dizer. Não podemos dizer não para o Senhor. Talvez assim fiquem ainda mais claro. Deus quer nos encher com seu Espírito. Isto é algo maravilhoso para mim. Deus não nos dá uma medida cheia do Espírito, resmungando ou de má vontade. Toma um pouquinho para tu. Está me pedindo, toma um pouquinho para tu. Deus quer nos encher, irmãos, de uma forma até transbordar. Ele não quer dar gotinhas, Ele quer transbordar. Aleluia. Não, Ele quer nossas vidas sejam controladas e guiadas pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13 nos diz: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Quando o ser humano ele vem com aquele vazio, com aquela vontade, e diz para Deus: Senhor, me dá do teu Espírito, ele vai ter prazer, ele vai ter alegria em dar o seu Espírito, ele vai ter contentamento, meus irmãos, contentamento. Se você não está cheio do Espírito, tenha certeza de que não é porque Deus não quer. Eu não sou cheio do Espírito Santo porque Deus não quer. Nunca diga isso. A pessoa que mais quer lhe encher do Espírito Santo é Deus. A pessoa que mais tem prazer, alegria em nos encher do Espírito Santo é Deus. Às vezes em momento de loucura, nós dizemos para Deus: Deus não está vendo, Deus não está. Deus é tudo. Deus não me ama. A prova maior do que amor de Deus do que enviar Jesus para morrer numa cruz por nós. Às vezes nós dizemos isso na ignorância. Às vezes nós falamos, sem pensar. É por isso que nós não sabemos orar. E é isso, pastor. Eu oro tão bem. Senhor, pela plenitude da tua graça, pelo teu inefável poder. Não. Né? Você pode ter uma dicção maravilhosa. Você pode saber usar bem as palavras, né? Você pode ter uma eloquência. Isso não é saber orar. Quem é que nos ensina a orar? Ele é que ora por nós. Ele é que ora por nós. E aí, quando Ele começa a orar por nós, é que realmente as orações diante de Deus são ouvidas. É por isso que para orarmos, devemos orar no Espírito, devemos pedir a Deus no Espírito, devemos ter essa vida no Espírito, para que tudo comece a fluir, para que tudo comece a estar bem. Aleluia. Sabe, quando o homem está cheio do Espírito Santo, a unção ela cai, as pessoas são convencidas. A pessoa é convencida do juízo do pecado e da justiça, não é por muito falar, não é às vezes 3, 4 horas, não, mas às vezes uma única palavra. Você cheio do Espírito Santo, você cheio do Espírito Santo, olha, Deus te ama, tem um plano lindo na tua vida, enviou Jesus para te salvar. Você quer receber? E às vezes a pessoa ela se derrama, o Espírito Santo já convenceu, o Espírito Santo trabalhou e ela vem para Cristo de uma maneira. O que essa pessoa tem? Irmãos, esse homem, Billy Graham, foi um homem muito usado por Deus. Existiam vários outros, em épocas diferentes. Existe até um livro chamado Heróis da Fé, que conta a história de John Wesley.
John Barney e tantos outros homens que no seu tempo foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos conta homens que foram cheios do Espírito Santo: Paulo, Pedro, Tiago, João. E hoje, acabou essas pessoas? A história está sendo contada. Aonde estão os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo que fazem diferença hoje? Estamos vivendo uma outra época, e Deus ainda quer levantar muitas pessoas. Deus quer fazer dos nossos jovens, das nossas crianças, das pessoas em que aqui estão, senhores e senhoras, cheios do Espírito Santo, para se contar uma nova história. No ano de 2023 houve um grande avivamento espiritual. O bairro era do Álvaro N, era do Jardim Iracema, era do Carlito Pamplona. Lá existia um senhor cheio do Espírito Santo. O homem orava e as pessoas sentiam a presença de Deus. Ali a mulher orava, demônios eles se manifestavam, batiam em retirada, vidas vinham para Cristo chorando. Igrejas realmente estavam abarrotadas, não porque vinha um cantor famoso, não porque vinha um pregador famoso, porque hoje em dia para se encher templos precisa de pessoas famosas. Não, naquela época não tinha pessoas famosas, existiam pessoas cheias do Espírito Santo, aonde homens passavam e a sombra deles curava pessoas, porque eles eram cheios do Espírito Santo. O segredo, irmãos, está em ser cheio do Espírito Santo. É aqui o segredo. Qual é o sucesso do ministério? Qual é o sucesso da capacitação ministerial? É ser cheio do Espírito Santo. Existe um ser que não quer que você seja cheio do Espírito Santo, e esse é o diabo. O diabo ele não quer que ninguém seja cheio do Espírito Santo. O que é que o diabo ele vai implantar na mente das pessoas? Ixi, ser pentecostal não precisa de tudo isso. A pessoa é assim, a pessoa é daquele jeito, não precisa dessa forma. Ixi, olha, ser crente dessa forma, calada, não fala nada. O diabo sempre vai falar, o diabo sempre vai arranjar uma brechinha para falar de alguém. Sabe? A ordem de Deus é: sejam pentecostais, sejam batistas, sejam presbiterianos. Não, a ordem de Deus não é essa. A ordem de Deus é: sejam cheios do Espírito Santo. E aí, se pessoas se levantarem para dizer que você está cheio do mosto, cheio do vinho, cheio do álcool, o problema é delas. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, e Deus vai te conduzir da melhor forma e da mesma maneira. Mas veja que o diabo ele sempre vai arranjar um jeito de falar, de criticar. Não precisa dessa forma, não precisa. Irmão, quem vai dizer o que precisa ou não é o Espírito Santo. Para quê? Esse crente é fanático. Esse crente é muito fanático. É mesmo. Está virando religiosidade. Devemos ter cuidado com a religiosidade, porque religiosidade a letra mata, mas o Espírito vivifica. Devemos viver uma vida no Espírito. Aleluia. Você não pode ler a Bíblia somente quando chega dentro da igreja. Você não pode buscar a Deus só dentro da igreja. Não. Mas também você não pode dizer: não, eu agora busco só dentro de casa, eu não preciso. Não. Sabe, é ter, né, o Espírito Santo, ser guiado por Deus. Isto nos leva a outro ponto que devemos compreender, que é a presença do pecado em nossa vida. O que é que bloqueia a atuação do Espírito Santo em nossa vida? Acabamos de falar. É o pecado. Bloqueia. Se você quiser anotar para estudar depois, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2.
Eis que meus ouvidos não estão tampados para que possa ouvir o vosso clamor, e minhas mãos não estão encolhidas para que não possa lhe alcançar. Minhas mãos estão estendidas. Versículo 2. O que vai dizer? Mas, Isaías 59, versículos 1 e 2. Mas os vossos pecados criam uma barreira, um bloqueio entre nós e o vosso Deus, para que não vos ouça. O pecado cria um bloqueio. Se eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, eu não posso viver uma vida no pecado. Se eu vivo uma vida no pecado, se eu vivo uma vida pecando, como é que Deus ele vai atuar sobre a minha vida? Eu preciso de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho como, isso aqui é muito difícil. Fale para Deus. Tem às vezes pecado de estimação. Pecados de estimação. Ah, pastor, mas é só uma besteirinha. Aquela besteirinha pode destruir a nossa vida. Salomão, em Cantares, ele falava das raposinhas, das brechazinhas. Havia as muralhas, havia uma plantação, né? Os animaizinhos, aí tinha uma brechinha, aí a raposinha passava por aquelas brechinhas. Ah, é inofensiva. Olha o tamanho da raposinha, a raposinha cresce, né? Quando a raposinha cresce, ela vai fazer um destroço, ela vai acabar. Então nós devemos ter cuidado. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, certamente Deus não me ouviria. Salmo 66. Não me recordo bem o verso. Acho que é o 18. 18 ou 19. Se os irmãos puderem ver. Salmo. Depois os irmãos me dizem aí se é ou não. Isso. Aleluia. Não me recordo. O Senhor não vai me ouvir. O Senhor não vai. Se eu guardar a iniquidade no meu coração, Deus não vai me ouvir. Né? Glória a Deus. O que é que bloqueia a atuação do Espírito Santo na nossa vida? É o pecado. Antes de podermos ficar cheios do Espírito Santo, temos de resolver honesta e completamente, aleluia, todos os pecados conhecidos em nossas vidas. Isso pode ser doloroso, quando nos dispomos a encarar coisas que temos escondido, e nem mesmo reconhecido em nossa vida, mas sem uma purificação dos pecados, não podemos ser cheios do Espírito Santo. E o primeiro passo para a limpeza é reconhecer a presença do pecado. Quando Deus, irmãos, quando Deus ele resolve nos encher, Ele deseja nos encher, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir a Ele uma purificação da nossa vida. E o sangue de Jesus, Ele nos lava e nos purifica de todo pecado. E eu não posso cobrir pecado, eu tenho que confessar diante de Deus, eu tenho que confessar a Ele os meus pecados, e eles têm que estar todos conhecidos, e eu tenho que vencê-los no nome de Jesus. A maioria de nós deve, uma certa vez ou outra, ter feito a experiência de ter canos entupidos em casa. Quem já passou por esse tipo de entupimento dentro de casa? Acho que todos, né? É terrível, né? Você joga aquela água, tenta fazer com que ela desça, mas quanto mais você joga, mais a água vai subindo, e aquela água podre, né? Certeza, para poder desentupir, está entupido, né? E aquela água só fica saindo a conta gotas. Aleluia. Ou cessava de todo. Olha só o exemplo que ele vai dizer. Aonde ele morava
era no norte da Califórnia. Raramente lá é bem frio, mas eu me lembro de uma certa vez que a temperatura desceu abaixo do zero. Apesar de os canos que trazem a água da fonte da montanha estarem bem fundos abaixo da terra, eles congelaram totalmente. Então, se eles congelaram, houve um bloqueio, a água não conseguiu chegar na casa dele. Olha só o que vai acontecer. Tivemos de cavar a terra dura e esquentar uma junta de cano com mastarico para derreter o gelo. O pecado em nossa vida é como esse gelo, ou então este cano, esta mangueira que a irmã Roberta estava citando, que você vai ter que usar, aleluia, para poder desentupir, para poder realmente a água chegar. Olha só, irmãos, nossa vida espiritual muitas vezes é congelada por um mundo hostil. Às vezes o cristão está tão frio, está tão gelado de uma certa forma, que ele não tem mais sensibilidade sobre o pecado, ele não tem mais vontade de buscar a Deus. Isso é uma frieza espiritual, sabe? Ele vai se ajoelhar para orar e não sai nada, do jeito que está, dorme, acorda, faz as suas coisas, chega em casa e a vida continua sendo a mesma coisa, não tem diferença, não tem mudança, não vive uma vida no Espírito, não consegue. E o que é isso? São canos entupidos, é uma frieza espiritual. Mas ele precisa desse maçarico, ele precisa de algo para poder fazer com que esta água que não chegava, chegue. Aleluia. E só uma solução: arrepender-se, para abrir o bloqueio e restaurar a fluência do Espírito. É chegar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, me aquece. Senhor, eu não quero mais viver a vida a qual eu estou vivendo. Eu não quero viver, ó Deus, nessa mornidão, nesta frieza. Eu preciso que o Senhor me aqueça. Eu preciso viver o sobrenatural de Deus. Eu preciso de ajuda. Há pessoas que, em vez de se desfazer do mal, eles guardam, eles deixam arquivado, porque o inimigo muitas vezes coloca na mente: vai que um dia tu precisa de novo disso, então não joga, deixa guardado aí, e acaba deixando guardado. Aleluia! Sabe? Então ele não está confiando, ela não está confiando 100% em Deus. Isso eu me refiro a muitas coisas. Revistas pornográficas, vídeos pornográficos, drogas, bebidas guardadas, armazenadas, jogos de azar, e tudo quanto não é para a vida do cristão. Ele acaba aqui guardando, ele acaba aqui armazenando, vai que um dia precisa daquilo. Então o Senhor realmente, Ele fala aos nossos corações. Devemos sim nos arrependermos e tirar esse bloqueio para que o Espírito Santo de Deus venha fluir. Todos nós sabemos que o endurecimento das artérias é uma das doenças perigosas que ataca grande parte das pessoas. As artérias vão ficando entupidas com substâncias que ainda confundem os especialistas. Eles ainda não sabem como desentupir direito essas artérias, de maneira que o sangue possa fluir livremente de novo. A solução mais comum é fazer um desvio, mas as opiniões dos médicos divergem sobre esse método. Em muitos países são grandes somas todo ano em pesquisas médicas para descobrir uma substância química que desobstrua as artérias e livre da morte de milhões de pessoas. Nossa vida, da mesma forma, precisa de uma substância, que é o sangue de Jesus Cristo, para desentupir canos e artérias em nós.
para que a ceifa vital possa fluir por elas. O pecado é o grande obstáculo, e o sangue de Cristo é o potente azeite de limpeza, quando aplicado em arrependimento e fé. Não tem pecado que resista ao sangue de Jesus Cristo. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Estamos falando de limpeza espiritual. Para sermos cheios do Espírito, é necessário termos esta compreensão, que devemos primeiro, se estarmos purificados de toda imundície, de tudo aquilo que não vem de Deus. Às vezes, novos crentes, novos convertidos, ficam confundidos ao descobrir que ainda são pecadores, e que não só continuam sendo tentados, mas até cedem à tentação. Irmãos, quando você vem para Cristo, quando você é batizado, não é que você nunca mais vai pecar, é que agora você não é mais praticante do pecado, você não é mais praticante daquilo que você fazia outrora, mas nós estamos sujeitos. Todo santo dia nós somos tentados, todos os santos dias. E tem novos cristãos que ficam às vezes tristes e muitas vezes acaba até desviando. Puxa vida, eu pensei que agora eu era crente e não ia mais pecar, eu não ia mais passar por isso. Irmão, nós somos seres humanos. Vai ter dias que você vai se sentir um nada, vai ter dias que você vai se sentir fraco, vai ter dias que você vai se sentir forte. E quando você estiver se sentindo forte, cuidado. Quando o crente ele se sente fraco, ele vai buscar, ele sabe da necessidade. Quando ele está muito forte, muitas vezes ele, agora eu estou forte, agora eu sou isso, agora eu sou... Cuidado. Na verdade, isso não deveria nos surpreender, porque a velha natureza do pecado ainda está em nós. Todo dia. Tem um pregador, não sei se é Martinho Lutero, que ele vai dizer que pensava que tinha matado, que tinha destruído de vez o velho homem para sempre. Mas ele diz assim: não é que o infeliz sabe nadar? Todo santo dia ele se levanta querendo ressuscitar. Todo dia o velho homem tenta ressurgir na nossa vida. E quem é que vai dizer se ele ressuscita ou não? Somos nós mesmos. Não quero você não, já enterrei você, fica aí. Mas isso eu só consigo fazer com a ajuda do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Antes de alguém vir a Cristo, só uma força está atuando dentro dele, a velha natureza carnal. Quando aceitamos a Cristo, antes da pessoa vir para Cristo, só uma força atuava nele. Quem era? A força carnal. Mas depois, quando se vem a Cristo, ele ganha uma outra força. Qual é a força? A força do Espírito Santo. Vem morar em nossa vida. E agora há duas forças, há duas naturezas atuando em nós. A natureza pecaminosa, que quer que nós vivamos para o eu mesmo, e a nova natureza espiritual, que quer que nós vivamos para Deus. Para uma melhor compreensão, vocês vão ler esta noite Gálatas capítulo 5. Aleluia. A questão é: qual dessas naturezas decidirá nossas ações? É por isso que é tão importante sermos cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não controlar a nossa vida, a velha natureza pecaminosa nos dominará. A atuação do Espírito estará bloqueada enquanto permitimos ao pecado que fique. Então, amados irmãos, para a capacitação ministerial é necessário sermos cheios do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, segundo o estudo que nós estamos vendo, é necessário termos, em primeiro lugar, a compreensão que ainda existe uma força
a força carnal que tenta reinar. Sabemos que existe um bloqueio, esse bloqueio é chamado pecado, e precisamos de purificação, e precisamos estarmos lavados pelo sangue de Jesus, e estarmos em contínua oração, buscando dia após dia, para sermos cheios do Espírito Santo. Se Deus nos permitir, nós vamos dar continuidade na próxima segunda-feira. Ficamos de pé em nome de Jesus. Há alguém nesta noite que queira se reconciliar ou entregar sua vida a Jesus? Alguém para voltar para os caminhos de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Jesus, rapaz, se ouviu, meu irmão. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glórias e honra seja dado ao nosso Deus. Presbítero Nelson, em nome de Jesus, orando pela vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, Deus, Pai celestial.